Em primeiro lugar, quero me apresentar. Meu nome ele é um pouco diferente, puxa um pouco para o italiano e para o russo. Eu me chamo Albert Pop, Manuel da Costa. Tenho 37 anos. E vou passar para vocês um pouco da minha experiência que eu tive com Nossa Senhora na minha volta para a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu nasci ainda em lar católico, mas 2 anos depois do meu nascimento, meus pais se tornaram protestantes. Eles passaram a fazer parte da Congregação Cristã no Brasil, mais conhecida por Igreja do Véu. Então, com o passar do tempo, eles me passaram para meus avós, por parte de pai me criar. E eles, até o momento da morte de ambos, que já faleceram, já foram para o paraíso, eles foram católicos, apostólicos, praticantes. Pessoas que viveram realmente a fé católica. No interior do estado de Goiás, cidade pequenininha, onde eu passei 12 anos da minha vida, tinha missa na igreja só uma vez no mês, mas minha voz estava sempre ali, com o rádio ligado na Rádio Aparecida, de São Paulo, Rádio Aparecida do Norte, acompanhando as missas, as consagrações da Nossa Senhora. E ela teve a felicidade de morrer, de ir para os braços do Pai, firme nessa igreja. Mas eu, ao chegar na minha adolescência, o que aconteceu? Criado em cidade grande, Distrito Federal, né? Tinha mudado. Em 12 anos eu saí de lá da minha cidade, fui para Brasília, comecei a ter contato com tudo que uma metrópole oferece, principalmente para adolescentes. Eu comecei a ter contato com diversões, com pessoas que só ensinam o que não presta, mas graças a Deus, Deus ainda me livrou ainda das drogas. Mas eu cheguei a experimentar, mas Ele me livrou. Mas na Igreja Católica eu não queria saber de nada. Eu ia para a Igreja Católica apenas como social mesmo. Chegava lá, ficava lá no fundo da igreja, mas procurando o quê? Namorada. Eu não ia para prestar atenção na missa, para prestar atenção no que o padre falava na homilia, para participar da mesa eucarística. Ficava ali no fundo. E nisso eu fui crescendo, e muitos falavam assim para mim, olha, no catolicismo eles acreditam que Nossa Senhora pode interceder, eles acreditam que Nossa Senhora apareceu, mas eu não acredito. Eu comecei a entrar nessa também, de não acreditar. Não acredito. É tudo historinha inventada. E sabe mais ali mesmo que eu faço tempo. No ano de 1992 eu conheci uma jovem que hoje ela é minha esposa. E o que acontece com um adolescente que chega à juventude e ele não tem Deus no coração? Ele não guarda no seu coração tudo o que aprende na catequese, na primeira Eucaristia, na Crisma, na perseverança, nas homilias da Santa Missa. Porque quem pensa que a catequese termina com a Crisma, ela não termina nunca. Cada Santa Missa que você vai, cada homilia do sacerdote, você aprende um pouquinho mais. Então, o que eu fiz? A mãe da minha esposa não havia permitido, né? O nosso namoro, peguei minha esposa e fugi. Olha só. Fugi, saí de Brasília e fui para Anápolis, interior de Goiás. Lá em Anápolis fui direto para casa de uma prima minha das Assembleias de Deus Cristãs de Madureira. Fiquei encantado. E logo lá me assimilei, porque não, aqui acreditamos só no Evangelho, não acreditamos em Santo, em Maria, não acreditamos sem nada. Tudo bem. Lá eu aceitei a Jesus. Mas quando cheguei em casa, minha esposa me deu a maior bronca, porque ela ainda era católica praticante. Peguei e desisti. Mas dentro de mim ficou, não, você é evangélico, porque a Igreja Católica é errada. A Igreja Católica não prega a verdade. Voltei para o Distrito Federal e depois de me casar com ela, esperei ela completar 21 anos, nos casamos no civil, ela pediu para casar na Igreja Católica, eu falei, olha, eu caso você na Igreja Católica e depois eu vou para a minha. E foi dito e certo. Ainda me casei na Igreja Católica, depois me tornei protestante legítimo.
Eu já tinha passado alguns anos dentro do protestantismo antes de conhecer ela. Depois que eu entrei, aceitei a Jesus, pronto, agora conheço a Igreja Católica Apostólica Romana, para falar mal. Porque para falar bem, nunca quis conhecer. Durante minha evangelização, eu pregava que a Igreja Católica era a Grande Babilônia, era a porta do inferno. E quem estivesse naquela igreja, simplesmente quando Jesus voltasse, iria ficar. Não subiria para a eternidade. Falava que o Papa era besta-fera, que Nossa Senhora não existia. Que Maria, a mãe de Jesus, ela, depois de ter colocado Jesus no mundo, teve mais filhos e, quando chegou o tempo, ela morreu, foi sepultada e aguardando o julgamento como cada um que morre. Aguarda o juízo final, a ressurreição. E assim fui pregando. E falava que essa Maria, que os católicos adoravam, era o diabo. Era o demônio. Sempre nas minhas pregações. Lá na minha cidade, eu cheguei ao ponto de entrar dentro da igreja matriz. Depois que terminava a missa, eu ficava lá no fundinho, no cantinho, começava a entregar folhetim. E falava, olha, vocês estão acreditando em uma mentira. Os padres sabem da verdade, mas só prega mentira. Vocês acham que os padres vivem a castidade do celibato? Vivem não. Por baixo dos panos tem mulher. E por aí, todo tipo de crítica que eu pudesse achar, eu achava para falar. Então, os meus pastores, ao ver que eu era uma pessoa corajosa, segundo eles, não, ele tem que ser consagrado logo, pastor. Então, fui consagrado presbítero, depois fui consagrado pastor evangelista. Já transcorri o ano de 2000. Quando, no dia 12 de outubro, feriado, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu, lá na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Missão, né, Samambaia, Distrito Federal, eu fui consagrado pastor. Aí que eu me senti ainda mais forte para falar. Agora tem a unção do Espírito Santo, eu posso chegar e posso descer além. E não tinha medo. Tinha programa de rádio onde eu falava mesmo, dizia que os católicos eram hereges, idólatras, adoradores de imagem, mentirosos, e desafiava. Quem que vinha me mostrar a verdade? Apesar que quando eu ia pregar, chegava um católico conhecedor, aquele que vive, não, depois deixa de conversa, só isso. Porque quando você chega na frente de alguém que tem Nossa Senhora, você não suporta. Você não consegue ficar na frente. Tudo bem. Nessa época, quando eu fui consagrado pastor, eu já tinha um filho que hoje ele está com 10 anos de idade. E eu e minha esposa sempre pedia a Deus uma menina mulher. E nós ficávamos com um casalzinho. Então, nas igrejas evangélicas tem profecias e revelações. E sempre vinha profecias para mim de que Deus ia dar para nós uma menina mulher. Aquela filha que eu tanto desejava ter, Ele iria dar. Chegando o ano de 2002, já com a minha vida estabilizada, porque eu era um pastor assalariado, o teto salarial de um pastor das Assembleias de Deus, pastor de campo, na região lá do Distrito Federal, Goiás, é 8 salários mínimos. Então, quer dizer, eu tinha 8 salários mínimos, mais 20% do dízimo que entrava, mais as ofertas da igreja que eu poderia tirar o tanto que eu precisar para mim poder contar alguma coisa para mim, subsistência. Tinha uma casa toda montada, do bom e do melhor, ali com tudo de bom que a gente deseja ter dentro de uma casa. Só não tinha ainda um automóvel, uma conta muito boa, mas só que minha conta era conjunta com a igreja, eu tinha a senha, eles também. Então, tudo bem. Todo pastor é assim, a conta é conjunta com a igreja. Ele não tem a conta somente para isso. Então, falei para minha esposa, olha, estamos já estabilizados, agora vamos parar de evitar. Eu utilizava o método da cadelinha com ela. Então vamos parar de evitar para que possamos ter essa criança. Era o mês de agosto do ano de 2002. Agosto, setembro, e nada dela ficar grávida. No final de setembro eu falei, olha, ainda não é o tempo de Deus, vamos voltar a